Olá, bem-vindos! Meu nome é Marla, essa é a aula 2 da disciplina Biologia Celular. Hoje o tema é Características Gerais das Células. Os primeiros a falarem sobre as células e construírem uma teoria celular foi um advogado alemão e um zoólogo também alemão. Em volta de 1838, 39, essas duas pessoas, esses dois cientistas, desenvolveram a teoria celular. Qual é a teoria celular? Segundo essa teoria, todos os seres vivos são formados por células. E estas células são as unidades funcionais dos seres vivos. Ou seja, é nas células que se manifestam as funções básicas da vida, como respiração, nutrição, crescimento, reprodução, enfim, todas as outras. Mas essa teoria, ela teve uma falha. Segundo esta teoria, as células eram geradas de forma espontânea. Mas, para a época em que a teoria foi posta, de fato, o avanço científico não permitia ter um outro entendimento. Mas sempre que uma teoria é colocada, outros cientistas vêm para contribuir com aquela teoria. Foi o que Bischoff fez e ele então postulou que as células originam exclusivamente por meio de divisão de uma célula pré-existente. Então, essa foi a complementação da teoria celular. Então, 3 pontos importantes. Todos os seres vivos são formados por células, elas são as unidades fundamentais e uma célula só se origina de outra célula pré-existente. Agora, falando um pouco das características das células. É possível enxergar a célula a olho nu? Ela tem tamanho suficiente para eu conseguir distinguir? Gente, algumas células até têm, né? O óvulo humano a gente poderia enxergar, o óvulo de aves, especialmente, né? Aqui na gema tem ali o núcleo e o citoplasma. Esse citoplasma é muito grande porque tem muito vitelo. Tem uma alga acetabulária que também é bem grande, que a gente conseguiria ver e é formado por uma única célula. Nós temos neurônios muito grandes, então basta ser grande para a gente conseguir enxergar. Então, para facilitar a visualização, é importante ter cor. E a maioria das nossas células não possuem pigmentos. Nós estamos vendo aqui algumas células com pigmentos, mas a maioria não possui. Então, quando a gente vai ver no microscópio óptico, a gente tem dificuldade de enxergar, porque as células têm entre si um índice de refração muito próximo. Até os componentes dentro da célula tem, então a gente não consegue distinguir estes componentes, nem a célula e nem entre célula com a matriz extracelular. Então não é muito fácil a gente visualizar as células, seja pelo tamanho, seja pela cor. E como as células estão organizadas? As células, elas podem ser organizadas de uma forma bem complexa e uma forma mais simples. Isso nós estamos falando de estrutura, não é de evento nem de importância, simplesmente a morfologia. Então, quando uma célula tem poucos componentes celulares, ela é denominada procariótica. Quando ela é mais complexa morfologicamente, rica em organelas, ela é uma célula eucariótica. Estas células, elas podem produzir seu próprio alimento ou não. Quando elas produzem seu alimento, elas são denominadas células autotróficas. Quando elas não produzem,
heterotrófica. Hétero, ou seja, o alimento dela vem de uma fonte diferente dela mesma, tá? E para ser uma célula autotrófica, ela precisa ter pigmento. Então, pode ser bactéria ou eucarióticos. É isso que vai definir se ela é autotrófica. E a quantidade de células para formar um organismo? Podem existir organismos com uma única célula ou podem ter organismo com muitas células. Quando tem apenas uma única célula, unicelular. Quando tem muitas células, multicelulares. Será que os organismos multicelulares também podem ser procariotos? Nós vamos ver que não. Então, os unicelulares vão ser os procariotos, mas também tem eucariotos formando os organismos unicelulares. E vocês estão vendo que tem procarioto autotrófico e heterotrófico, assim como eucarioto autotrófico e heterotrófico. E os multicelulares? Multicelulares, só organismos formados por células eucarióticas. E essas células podem estar unidas, formando tecido ou não formam tecidos. Então, aqui nós temos exemplos desses organismos que são multicelulares, mas não têm tecido, e dos multicelulares que formam os tecidos verdadeiros. Mas que são tecidos verdadeiros, né? Quando você tem várias células juntas e estas células interagem, elas são interdependentes, atuam de modo harmônico para exercer diferentes funções. E estas células, elas estão ligadas entre si por uma matriz, como vocês estão vendo aqui, por uma matriz extracelular. Aqui estão as células e esse espaço entre elas é a matriz extracelular. Ou também estão ligadas entre si por adesões ou expansões, ponte citoplasmática. Aí nós temos então um tecido. Então, entre as células tem bastante adesão. Entre as células de um tecido e de outro tecido, neste exemplo, a gente tem a membrana basal, as expansões celulares, que nós temos aqui no tecido nervoso, em que as células se conectam, e também aqui no tecido ósseo, que uma célula está ligada com outra através de prolongamentos. Essas, então, são algumas características das células. Aqui referências de onde eu tirei imagens e para estudar ainda capítulo 1 do livro Práticas em Biologia Celular. Até a próxima!